Pergunta: será que faz mesmo sentido falar de autismo feminino? Pois é, algumas pessoas têm me perguntado se não seria um retrocesso fazer essa distinção entre meninos e meninas, entre mulheres e homens autistas, e a resposta é sim e não. E antes de qualquer discussão mais aprofundada, vale dizer que a apresentação do autismo em uma parcela significativa de meninas e de mulheres é realmente distinta. Mas não é um outro diagnóstico aqui, a apresentação não foge radicalmente aos critérios do DSM e nós não estamos inventando um novo quadro. A questão é que desde que o autismo foi observado nas crianças, os estudos têm sido feitos praticamente só com meninos. E a doutora Lorna Wing, na década de 80, chegou a cogitar até que as meninas tivessem uma apresentação mais severa do autismo, porque, na verdade, o autismo era detectado praticamente apenas quando as meninas tinham dificuldades intelectuais muito fortes. Então, por esses dois motivos, porque os estudos tinham uma amostra mais masculina e porque as amostras de meninas não representavam, né, de fato, a população autista feminina, nós acabamos ficando com essa lacuna, sobretudo quando se trata de apresentações mais leves do autismo nas meninas e nas mulheres. E qual é o problema disso? Bom, o grande problema é que, por falta da detecção precoce, as meninas deixam de receber suporte. E aí elas acabam sendo negligenciadas na escola, na casa, no trabalho, né? As dificuldades vão se somando. E vocês já sabem qual é o impacto dessa falta de suporte. Nós já falamos aqui em vários vídeos e vocês me dizem que sentem na pele a ansiedade, as dificuldades na carreira, né, nos relacionamentos. E além disso, ao longo da vida, as mulheres tendem a receber mais diagnósticos equivocados ou apenas um tratamento mais superficial, né, o tratamento das comorbidades do autismo. E tudo isso só potencializa o sofrimento. E aí afasta a menina da sua real identidade, ela fica perdida. Enfim, não há dúvidas de que os casos ditos mais leves, tanto em meninos quanto em meninas, tendem a ser menos percebidos. Mas mesmo sendo reconhecidos como quadros leves, eles podem trazer muito sofrimento também. E como diz a minha professora, a Dr. Romani, não importa se a pessoa está se afogando em um palmo da água ou em um oceano inteiro. Todo mundo precisa de apoio, suporte, cuidado. E dito isso, agora que você sabe dessa lacuna do conhecimento médico sobre as possibilidades de apresentação do autismo, e sabe também do impacto que esse desconhecimento tem gerado na vida de tantas neurodivergentes, então agora você já descobriu uma parte do sim. E sim, faz sentido falar em autismo feminino, porque os novos estudos trazem dados muito relevantes sobre as diferenças neuroanatômicas, diferenças genéticas e comportamentais das meninas. Por exemplo, hoje os cientistas cogitam que as meninas sejam mais protegidas contra os fatores genéticos e ambientais associados ao autismo. E a teoria do guarda-chuva, por exemplo, vai explicar essa proteção com analogia. Então, segundo essa teoria, a menina teria um guarda-chuva bem maior do que o menino para se proteger desses fatores genéticos e ambientais. Ou seja, o menino com guarda-chuva menor estaria menos protegido e mais vulnerável. E por isso, o menino tende a apresentar os sinais do autismo com uma menor quantidade de genes associados à neurodivergência, por exemplo. E a outra hipótese fala sobre a diferença cultural mesmo. Então, pela sociedade exigir maior socialização da menina, mesmo da autista, ela pode ter maior oportunidade de treinamento das habilidades de interação. E também pelos pais educarem desde cedo a menina para ser gentil, para ser quietinha, talvez essa tendência a uma maior reclusão não seja notada. Mas a questão é que uma parcela dos meninos também tem características semelhantes a essas. E os estudos sobre não binários também trazem alguns dados que mesclam essas características. Então, aqui nós chegamos ao não. Então, por que não faz sentido a gente fazer essa distinção entre sexo ou gênero? Porque os critérios do DSM são os mesmos para todos. O critério A fala sobre interação e comunicação. Então, para se pensar em autismo, a pessoa precisa apresentar 3 dificuldades. E de forma bem resumida aqui, né, os desafios são: primeiro,
déficit persistente em reciprocidade durante as suas interações. Segundo, a dificuldade para se expressar de forma verbal e não verbal ou fazer integração harmônica entre a fala e os gestos. E terceiro, a dificuldade de iniciar conversas, fazer amigos e cultivar relacionamentos. Então, segundo o DSM-5-TR, agora é preciso que a pessoa tenha todas essas 3 características para a gente continuar, né, a raciocinar sobre essa hipótese diagnóstica, tanto os meninos quanto as meninas. E o critério B descreve comportamentos repetitivos e restritivos em 4 itens básicos, que são, resumidamente aqui também, as estereotipias, a inflexibilidade de pensamento, o hiperfoco e a hipossensibilidade ou hipersensibilidade. Sendo que no critério B, a observação de 2 itens desses 4 já basta para se pensar em diagnóstico. Então, independentemente do sexo, do gênero, o diagnóstico aqui no Brasil é realizado a partir do DSM-5, DSM-5-TR agora, ou seja, a partir da avaliação dessas 7 competências ou características. E o que nós precisamos mesmo é saber reconhecer melhor as variações de comportamentos dentro desse próprio espectro autista que é descrito. E, aliás, o DSM-5 revisado, ele já menciona, já fala sobre essa dificuldade e admite até que os exemplos que o texto traz são apenas ilustrativos e que, na verdade, eles não cobrem o espectro de possibilidades, principalmente quando se trata do autismo em adultos, porque os adultos já podem ter encontrado estratégias funcionais para compensar os seus desafios sociais, por exemplo, e podem ter também usado a seu favor na carreira, as suas características mais restritivas. E na parte do texto que trata das características, né, do diagnóstico, o DSM-5-TR também já prevê que, sobretudo nas mulheres, a camuflagem pode ser funcional, mas que, além de atrasar o diagnóstico, a camuflagem é uma estratégia muito desgastante para autista e que, na verdade, nem sempre dá certo, porque em situações novas, principalmente, as mulheres podem cometer muitos equívocos sociais. E é por isso que os profissionais precisam estar mais atentos, porque mesmo parecendo ser bem articulada, bem sucedida profissionalmente e tudo, as mulheres podem ter prejuízos emocionais persistentes. E eu gostei de ver o DSM-5-TR agora por isso, porque as mudanças foram maiores do que as que eles divulgaram. Não sobre o diagnóstico em si, mas em relação à descrição e ao restante do texto. E a equipe da Sociedade Americana de Psiquiatria mostra que considerou os novos estudos, né, que tratam dessas diferenças entre meninos e meninas. E voltando aqui aos nossos motivos para que a gente não separe meninos e meninas, homens e mulheres, os estudos mais recentes têm fechado mesmo esse gap à medida que eles respeitam uma metodologia mais confiável, com amostras maiores, estudos longitudinais, um número mais proporcional, né, de pessoas entre os 2 sexos, além desse cuidado, né, de analisar as diferentes identidades de gênero. Então, mesmo quando a gente vê artigos que descrevem o que nós temos chamado de autismo feminino, na maior parte dos casos, os estudos têm uma amostra mista. E eu acredito que no futuro a gente não vai mais precisar de fazer essa distinção, mesmo sabendo que há diferenças naturais e inquestionáveis, né, entre homens e mulheres, como as diferenças hormonais, mas em todas as condições, né, seja o autismo, seja hipertensão, diabetes, enfim, em qualquer condição de saúde, lá estarão essas mesmas diferenças. Então, resumindo, né, atualmente, nós sim temos falado sobre autismo feminino, autismo em mulheres, para ganhar mais conhecimento sobre essa apresentação não clássica, mesmo porque algumas mulheres autistas começaram a falar informalmente sobre esse assunto e acabaram ajudando a ciência a avançar. Mas eu não acredito que no futuro nós ainda vamos precisar fazer essa distinção, mesmo sabendo que meninos e meninas são diferentes. E agora eu pergunto a você: o que você pensa sobre esse assunto? Você fica incomodada ou incomodado quando vê essa separação? Ou você acha importante mesmo haver esse tipo de estudo mais específico? Conte aqui pra gente e, por favor, curta o vídeo, compartilhe essa discussão com os seus colegas de profissão, porque mesmo não sendo médicos,
Mesmo sendo educadores ou terapeutas, nós somos responsáveis, no mínimo, pela inclusão. Então, um grande abraço e até a próxima quinta. Tchau, tchau!